E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está se iniciando mais uma videoaula de olho na matemática, né? Para as turmas do terceiro ano do Sem Castro Alves. Iremos abordar dois temas hoje, que é geometria analítica, o que é a geometria analítica, e dentro da geometria analítica, uma matéria chamada ponto, beleza? Antes de iniciar, pessoal, eu estou vendo que estão tendo algumas dúvidas recorrentes dos exercícios e tarefas, mas o que está acontecendo é que muitos não estão vendo os vídeos, não estão assistindo às videoaulas que eu estou liberando. Então, pessoal, assista às videoaulas, é de suma importância. Muitas das dúvidas estão sendo sanadas nos vídeos. Então, não deixe de assistir e repassem para os colegas. Beleza? Então, vamos iniciar a aula. Geometria analítica, pessoal. O que é a geometria analítica? Ela é a geometria que estabelece conexões entre a geometria e a álgebra. Os dois conteúdos em um só, geometria e álgebra, de modo que os conceitos da geometria são analisados por meio de processos algébricos. Quem foi o criador? O criador foi o francês René Descartes, ele que criou essa matéria de geometria analítica, que também é chamada geometria cartesiana. Aí remete àquele plano cartesiano. A gente vai ver mais à frente. Então, todos os objetos, figuras e relações já obtidas na geometria euclidiana clássica, né, que é a geometria plana e espacial, são estudadas na geometria analítica, por meio da álgebra. Isso expande os conceitos da geometria, que agora podem ser analisados de um modo completamente novo e introduz conceitos que ainda não podiam ser considerados ou que não podiam ser explorados ao máximo na geometria euclidiana. Um exemplo disso é o conceito de distância entre ponto e uma reta. Pessoal, então as bases da geometria analítica ela é representada por pontos de uma reta utilizando os números reais. Cada ponto de uma reta representa um único número real. Esse número real é obtido pela distância entre o referido ponto e a origem da reta, que é o ponto relacionado com o número zero. O conceito da distância, portanto, é um dos mais importantes dentro da geometria analítica. Por meio deles, são definidos outros conceitos importantes, como os de círculo, circunferência. Além disso, a maioria das definições algébricas de figuras geométricas é obtida por intermédio do conceito de distância. Então, isso daí é uma reta, pessoal, uma reta comum, enumerada, de zero ao infinito, pegando o sentido da direita, né? E de zero para trás, de zero para a esquerda, são sentidos negativos. Posteriormente, essa ideia foi expandida para a representação de pontos no plano, de um modo que cada ponto do plano é representado por um par de números reais, conhecido como par ordenado. Então, quando a gente pega tanto a reta no sentido horizontal quanto vertical, ela vai ser chamada de plano cartesiano. E nisso, pessoal, o plano horizontal é o eixo X e o plano vertical é o eixo Y. Então, é como aí na imagem, estamos pegando 2 em X e 1 em Y. E chamamos isso de ponto A. Poderia ser qualquer ponto, qualquer letra, mas nesse caso aí é o ponto A, onde tem 2 em X e 1 em Y. Plano cartesiano, eu acabei de falar dele, né? Então, essa cruz aí, essa cruzeta também, onde no sentido horizontal é o eixo X e no sentido vertical é o eixo Y. Aí tá alguns pontos representados, como vocês podem ver, do lado esquerdo aí, ó, -3 com 1, sendo -3 em X e 1 em Y. A origem, pessoal, é o 0, 0. Ele está tanto 0 em X quanto 0 em Y.
Beleza? Aí é só mais alguns pontos para vocês verem. Então, o plano cartesiano é um objeto matemático plano, é composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Vocês podem ver que todas, quando são ligados os pontos, né, do eixo x com o eixo y, formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Retas numéricas, pessoal, abscissas e coordenadas. As duas retas que dão origem ao plano cartesiano precisam ser retas numéricas, pois essa é a condição que tornará possível encontrar localização de pontos quaisquer no plano. Essa localização é a base fundamental de muitos conhecimentos comuns no cotidiano, como a distância entre os pontos. Vamos ver isso mais na frente, talvez até num próximo vídeo explicando sobre esse conteúdo, distância entre pontos. Tá? Então aí a outra imagem também de uma reta, igual eu falei no slide passado, no ponto zero, que é a origem, do lado correndo para a direita é os pontos positivos, vai ter o infinito positivo. E do zero para a esquerda vai ter os pontos negativos, infinitos negativos. Aí são as ordenadas, pessoal. Ó, ordenada no sentido horizontal e abscissa no sentido... Opa, desculpe. Horizontal, né, que é a abscissa, e vertical, que são as ordenadas. Então, nas abscissas é o eixo x. E na ordenada, que é na vertical, é o eixo y. Pais ordenados e localizações no plano, né? Como foi explicado também. Olha aí o conceito, ó. Eu peguei 2 em x e 3 em y e chamei esse ponto de A. Perceba que A possui as coordenadas x em 2, né, e y em 3. Aí depois eu peguei B, ó. Olha aí na imagem aí, ó. Então B está menos 3 e 3. Então, ó, menos 3 em y e 3 em x. Lembrando, pessoal, como eu acabei falando errado aí, mas os pontos sempre primeiro vem o eixo x para depois que eu fale o eixo y. Cuidado, viu? Então sempre aparece x primeiro para depois aparecer o y. Os quadrantes, pessoal. Então, ó, no plano cartesiano tem 4 tipos de quadrantes, ó. Do meu lado direito superior é o primeiro quadrante. Do meu lado esquerdo superior, segundo quadrante. Abaixo do segundo quadrante tem o terceiro quadrante, que está do meu lado esquerdo, abaixo da origem. E do meu lado direito, abaixo da origem, é o quarto quadrante. Tranquilo? Esses daí é para a gente saber aonde vai estar o ponto que você vai referir, ou o ponto que o exercício passa. Enfim, é só para você localizar em qual quadrante está o ponto que está sendo perguntado ou que é o ponto que você quer marcar, né? O que a geometria analítica estuda, pessoal? Ó, qualquer objeto matemático, figura geométrica, forma, etc., que esteja no espaço pode ser representado geometricamente por um desenho ou algebricamente por uma forma matemática. Essa fórmula é o que materializa a geometria analítica e conecta a geometria à álgebra. O estudo da geometria analítica geralmente é dividido nos seguintes tópicos: estudo analítico do ponto, que é o próximo vídeo que iremos assistir, né? É o que é o ponto e localização, né? O plano cartesiano, distância entre dois pontos, conjunto de dois pontos. Pessoal, a geometria analítica ela é de suma importância que vocês não têm noção. Sabe por quê? É através dela que você chega em qualquer lugar. Um instrumento muito utilizado que nós todos hoje utilizamos, principalmente nessa era da tecnologia, né? É o tal do GPS. Então o GPS é nada mais, nada menos que a geometria analítica, que é um plano cartesiano. Então se você quer chegar em determinado ponto,
você vai usar a geometria, né? Como vamos dizer assim, você vai pegar um ponto referente. No caso, para você sair aqui da sua casa e ir ali no Capim Dourado, vai ter um plano. Então, na hora que você colocar isso no GPS, o GPS ele vai ligar o eixo X com o eixo Y e vai dar o ponto em cima do shopping. Olha que magnífico isso. Então, ó, o que estuda também a geometria é o estudo analítico da reta, equação geral da reta, posições relativas entre elas, ângulos, paralelismo, desculpa aí, o blá blá blá, perpendicularidade e distância entre o ponto e reta. Também estudar circunferência, equação de circunferência, posição relativa entre o ponto e a circunferência, relativa entre a reta e a circunferência, posição relativa entre circunferência e circunferência. Tudo isso daí é o que iremos estudar de agora para frente, né? Também tem a parte de vetores. Quais são as representações de vetores, as operações básicas, ângulos, as cônicas também, que é elipse, hipérbola, parábola. Então a geometria analítica estuda todos esses pontos que iremos abordar em mais vídeos. Então, pessoal, chegamos mais ao fim de um vídeo e espero que vocês tenham gostado. E acessem depois esse vídeo aí do YouTube. É um vídeo de suma importância para uma melhor abordagem e para você tirar todas as suas dúvidas. E também acesse o vídeo aí parte 2 que iremos falar de geometria analítica e ponto. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite.